Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso se reapresenta na próxima segunda-feira e volta a campo no sábado, 12 de julho, para enfrentar o Vasco da Gama às 18h30 em Brasília, no nosso Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Mas neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo claro a respeito da procura do Botafogo por um novo treinador e encaixe de time pensando em Savarino e Joaquim Correa. Será que o Botafogo vai mudar a maneira de jogar com o próximo treinador? Pode ser que sim, mas o Botafogo tem jogadores para que possa atuar no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Então poderemos ter disputas acirradas por posição. Que Copa do Mundo é essa, hein, galera? O Botafogo poderia estar na semifinal, disputando uma vaga na final com o Fluminense, por exemplo. Nós que vencemos as últimas 8 partidas contra o Tricolor das Laranjeiras, não perdemos para o rival há 9 jogos e agora estamos vendo o Fluminense na semifinal da competição vai enfrentar o Chelsea, que eliminou ontem o Palmeiras e teve jogo. No primeiro tempo, o Abel Ferreira até falou a respeito da estratégia utilizada pela equipe inglesa, que veio num 3-1-6, enquanto o Abel esperava um 3-2-5, e por isso o Palmeiras teve dificuldades, tomou o gol marcado pelo Palmer, 1-0, o Chelsea poderia ter feito até mais na primeira etapa. O Abel corrigiu no intervalo e no segundo tempo o Palmeiras voltou jogando bem, conseguiu um empate com o Estevão pelo lado direito, o garoto que agora deixa o Palmeiras para jogar no Chelsea, 1-1, jogo equilibrado, Palmeiras até um pouquinho melhor. Então, numa jogada pelo lado esquerdo do ataque, o Chelsea conseguiu, com um desvio, fazer o segundo gol. O Everton não foi tão bem na jogada, 2-1 para a equipe inglesa. Mas teve jogo do Palmeiras contra o Chelsea e tem jogo do Fluminense contra o Chelsea. Eu estou torcendo pela rivalidade, no caso, para a equipe inglesa. Mas o Botafogo poderia estar lá, só que o técnico optou por enfrentar o Palmeiras com 3 volantes e não conseguimos jogar. O Botafogo poderia ter jogado mais contra o Palmeiras, ganhar, perder, faz parte do jogo. Você não controla o resultado, mas o desempenho pode te ajudar muito. E o Botafogo não teve um bom desempenho contra o Palmeiras, empatou em 0-0 nos 90 minutos e perdeu por 1-0 com o gol do Paulinho na prorrogação. Teria jogo contra o Palmeiras, teria jogo contra o Chelsea, claro que mais difícil, mas o Botafogo poderia vencer o Chelsea como venceu o Paris Saint-Germain, melhor equipe do mundo, e o Botafogo está na história, venceu o campeão da Champions League, o Flamengo venceu o Chelsea na primeira fase, o Fluminense venceu a Inter de Milão nas oitavas de final, só o Palmeiras não venceu uma equipe europeia na Copa do Mundo, empatou com o Porto em 0-0 e ontem perdeu para o Chelsea. Mas teria jogo do Botafogo contra a equipe inglesa e, claro, imaginem uma semifinal Botafogo e Fluminense, com o Botafogo tendo vencido os últimos 8 jogos contra o Tricolor. Seria muito legal esse embate, claro, muito difícil para as duas torcidas também, todo mundo com o coração na mão, seria um nervosismo só, mas o Botafogo teria possibilidade de ir à Copa do Mundo, ou melhor, à final da Copa do Mundo de Clubes em 2025. Não adianta também ficar se lamentando, já foi, o Botafogo teve alguns erros até aqui na temporada, só que está nas oitavas da Copa do Brasil, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, nas oitavas da Libertadores, vai enfrentar a LDU e está a 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, com muitos jogos a serem disputados. Então o Fogão precisa ter um novo treinador logo. Como eu disse, a equipe se reapresentará na próxima segunda-feira, dia 7 de julho, no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, e no dia 12, sábado, já tem jogo importante contra o Vasco da Gama. É bom que chegue um treinador logo e vou falar para vocês. Não acredito em novela, não acredito em espera longa. A qualquer momento o Botafogo pode avançar por um novo treinador. Eu acredito muito nisso, é um feeling. Não trato como informação ainda, é um feeling, mas acredito que o Botafogo possa avançar bastante. Em outros momentos, quando o Botafogo não tinha treinador, eu não demonstrava tanto otimismo, em alguns momentos sim. E agora estou um pouco mais otimista, espero que seja um nome capaz de fazer a equipe que está aí render
muito para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e buscar títulos, galera. Falando em conquistas, elenco nós temos, precisamos melhorar. Eu venho falando aqui a respeito de um novo zagueiro pelo lado direito, isso é urgente. Botafogo precisa também de um jogador à altura do Gregore para poder atuar quando o Gregore não estiver em campo, talvez até dois, porque o mercado olha para o volante do Botafogo, então propostas podem chegar pelo jogador que está até no radar da seleção brasileira. Quem falou isso foi o Rodrigo Caetano, lá no Charla Podcast, ele que é um executivo da CBF, e o Botafogo também precisa de pelo menos mais um ponta para ter um elenco ainda mais equilibrado. Se puder contratar mais um centroavante, vai ser muito bom. O Glorioso tem como jogar, como eu já disse, em vários esquemas. Vamos pensar no 4-2-3-1 com o Savarino como meia central. John no gol, Vitinho na lateral direita, o Caio Pantaleão na zaga com Alexander Barbosa pela esquerda ali no miolo da defesa e pela lateral o Alex Telles. Gregore, Marlon Freitas, Savarino. Arthur Cabral e Montoro, ou Cuiabano improvisado, 4-2-3-1. Só que o Botafogo já jogou com o Renato Paiva em 4-4-2 e tem uma peça que atua como segundo atacante. Trata-se de Joaquim Correia. Se o Botafogo jogar em 4-4-2 com o Joaquim Correia entrando no time, pode sobrar para o Savarino, que não vem bem. John, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, aberto pela direita, Arthur, por dentro do meio-campo, Gregore e Marlon Freitas, aberto pela esquerda, Montoro ou Cuiabano, Joaquim Correia como segundo atacante, Arthur Cabral como centroavante. Se eu fosse o Savarino, pensaria em uma readaptação ao lado esquerdo do campo. Ele foi muito bem aqui como meia central, não está tão bem na temporada de 2025, embora tenha sido importante em alguns momentos fundamentais, como no golaço contra o São Paulo, marcado pelo venezuelano, a assistência que ele deu para o Igor Jesus no jogo da classificação para as oitavas de final da Libertadores, 1-0 para cima da Laú no Nilton Santos, o passe maravilhoso para o Igor Jesus na vitória histórica por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain. Então o Savarino é muito bom jogador, gosto bastante dele. Só que ele já atuou no Botafogo com o Arthur Jorge, fazendo a meia ponta pelo lado esquerdo, antes da chegada do Almada. E o Botafogo atuava de outras formas, às vezes com o Júnior Santos fazendo o segundo atacante, ou até mesmo o Júnior Santos fazendo centroavante, o Savarino atuando da esquerda para dentro. Do outro lado, o Botafogo tinha o Luiz Henrique, porque se o Joaquim Correia jogar o que promete, o que ele fez contra o Palmeiras foi bem interessante, principalmente na prorrogação, e é um jogador alto, forte, que impacta a zona ofensiva, consegue penetrar na defesa adversária. O Savarino pode perder espaço num 4-4-2. E num 4-2-3-1, se o Joaquim Correia estiver muito bem fisicamente, pode pegar essa vaga de meia mais adiantado, atrás do Arthur Cabral, tendo pela esquerda um outro jogador e pela direita o Arthur ou um outro ponta contratado. Quer dizer, o Savarino, que já foi titular absoluto do Botafogo, hoje pode brigar por vaga. E elenco é isso. Não estou falando que o Savarino é ruim, pelo contrário, gosto muito, sou fã do futebol dele. Espero que fique no Botafogo por muito tempo. Mas o Botafogo hoje tem peças interessantes, então o Joaquim Correia pode atuar mais adiantado por dentro, pode jogar como segundo atacante, o Montoro pode pedir passagem pelo lado esquerdo, se o Savarino piscar, pode ser que nem aquela vaga ele pegue, só que o argentino muito novo talvez ainda não tenha condições de jogar os 90 minutos, então o Savarino pode pensar em atuar por ali num primeiro momento. O Botafogo tem jogadores para atuar como já atuou em grande parte de 2024, quando foi muito forte, competitivo e vencedor. Quer ver um jogo no qual o Savarino foi bem, principalmente no segundo tempo, fez até gol, como um meia ponta pela esquerda? Flamengo 0, Botafogo 2, em 2024, Campeonato Brasileiro, primeiro turno, no Maracanã. Fez em outros jogos também, mas lembrei logo do clássico, da rivalidade no estádio Mário Filho. Ele pode atuar por ali, se tiver que jogar por dentro, que vá muito bem, mas o Joaquim Correia tende a brigar por vaga de maneira muito séria. Vamos torcer para que dê tudo certo, que o Botafogo faça as contratações e avance nas competições, buscando as conquistas. Galera, vou reiterar,
não acredito em novela por treinador, estou otimista. Esse é o feeling aqui no vídeo no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. O like é fundamental para o nosso crescimento e a inscrição, se você não fez, tem que fazer. Vamos para mais de 60 mil inscritos depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!